De cabeça para baixo é o tema de hoje. O texto que a gente vai ler está em Provérbios. Provérbios 19. Eu ia falar disso para vocês e eu cometi a mesma gafe, então deixa eu aproveitar e falar também. Salmos e Provérbios, por uma questão da forma como a gente lida com a Bíblia, a gente não diz que tem capítulos, tem números, né? Tem Salmo, número tal, Provérbio, número tal. O provérbio que a gente vai trabalhar hoje é o Provérbio de número 19. É a realidade que o livro de Provérbios inteiro é um livro que você poderia até usar como devocional se quisesse. Para você tem um provérbio para cada dia, são 31 provérbios que a gente tem provérbio até sobrando, mês de fevereiro tem sobrando, e os meses que tem 30 dias, você tem provérbio sobrando aí também, dá um para cada dia que você quiser de qualquer mês, mas esse provérbio 19 tem algumas pérolas, e cada verso daria, no mínimo, daria um bom sermão. Eu não estou com vontade de pregar hoje não, quero bater papo com vocês, então eu vou sentar. No mínimo, daria um bom sermão, de cada um dos versos desse provérbio 19. Uma coisa interessante é que a gente tem em alguns desses versos coisas que saíram para a sabedoria popular. Por exemplo, a coisa que a gente conhece na sabedoria popular, que quem dá aos homens faz o quê? Empresta a Deus. Saiu desse provérbio. O verso 17 diz o seguinte: quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Foi daí que saiu essa ideia de que quem dá ao pobre empresta a Deus. A base está aí. Obviamente esse dito popular não é bíblico, mas o verso é esse daí. Há alguns outros versos, talvez um pouco mais controversos, não seria talvez para hoje a ideia, mas que no mínimo faz a gente pensar. O verso 13 fala o seguinte: o filho tolo é a ruína do seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Outro dia a gente fala desse verso, né? É uma goteira constante. Há um verso desse que se repete, né? O verso 5 e o verso 9, eles são praticamente a mesma coisa. Diz o seguinte: a testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras, o verso 5 fala, não sairá livre, e o verso 9 fala, perecerá. Eu acho isso curioso na Bíblia, sempre que alguma coisa se repete, no mínimo vale a pena a gente pensar, por que está se repetindo? Qual é a ideia? A testemunha falsa não ficará sem castigo. E aquele que despeja mentiras, um verso diz, não sairá livre, e o outro verso diz, aquele que despeja mentiras, perecerá. Você se considera, talvez mais do que se considera, né, é considerado uma pessoa difícil de se lidar? Pessoa difícil de se lidar? Para ser honesto, eu estou falando com vocês esse provérbio hoje, como eu sempre falo, porque Deus está me batendo com ele. e eu gosto de usar isso. São palavras que Deus está falando para mim. Sabe por causa de quê? Porque você já deve ter me escutado falando isso diversas vezes. Talvez vocês vão escutar falando menos. Que eu sempre falo, eu sou uma pessoa difícil de se lidar. Essa é a realidade, uma pessoa difícil de se lidar. Talvez você não se considera uma pessoa difícil de se lidar, mas o que as pessoas à sua volta falam a respeito de você? Sabe o que diz o verso 19? O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Cada verso desse provérbio número 19 dá um sermão comprido. Mas o verso que eu queria que a gente parasse um tempo e conversasse nessa manhã é o verso de número 11. Só ele que a gente vai ler e meditar. O verso 11 diz o seguinte, vai estar aqui na tela para a gente da Nova Versão Internacional. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Uma coisa que eu percebi é que o homem deixa de ser feliz, o homem, eu digo o ser humano, não é só o ser humano masculino não, né? Também, né? Mas o homem no sentido geral da humanidade, deixa de ser feliz porque se ofende muito facilmente. Muito facilmente. Qualquer coisinha que faz, já está arrepiado, já não está mais do meu jeito. Eu comecei dizendo, deixa eu continuar dizendo para vocês. Eu estou falando para vocês desse provérbio, porque Deus está me batendo com ele. Nós perdemos oportunidades de ser felizes porque a gente se ofende facilmente. Com as coisas que as pessoas fazem ou deixam de fazer, com as coisas que as pessoas falam ou deixam de falar.
Mas a realidade é que as pessoas que se ofendem facilmente são, normalmente, pessoas amargas e que acham, de uma certa forma, que existe uma conspiração cósmica contra elas. Diz, o mundo gira contra mim. Né? Tudo que acontece, acontece por causa de mim. Né? Eu já falei isso, eu ainda vou fazer um doutorado em psicologia para eu poder fazer a tese da síndrome do sol. O mundo gira em tudo que alguém fala ou faz ou posta na rede social, fez por causa de mim. Fez isso por causa de mim, porque está chateado comigo por causa disso, daquilo, aquilo outro. E a gente perde a oportunidade de continuar vivendo e sendo pessoas felizes, porque a gente se aborrece, se chateia, se angustia, se ofende facilmente. Talvez esse assunto de hoje poderia ser relacionado com viver uma vida mais agradável. Como é que eu posso viver uma vida mais agradável? Mas, honestamente, para a gente poder conseguir viver uma vida mais agradável, a gente vai ter que pegar toda a sabedoria popular e talvez todas as coisas que a gente conhece e virar de cabeça para baixo. Eu vou ter que fazer uma outra coisa, eu vou ter que fazer de um outro modo, eu vou ter que tentar de uma forma diferente para que eu consiga, de fato, viver uma vida agradável. Eu tenho a impressão de que viver uma vida agradável é alguma coisa que interessa a praticamente todas as pessoas, sim ou não? Nós queremos viver uma vida agradável. Eu acredito que é um desejo do ser humano viver uma vida mais agradável. E é óbvio, contudo, que o assunto que a gente tem para hoje é só parte, né, de um conjunto bem mais completo dessa fonte de alegria transbordante que é a vida que Deus tem para nós. Que nós possamos conseguir virar toda e qualquer coisa que atrapalhe a nossa vida de cabeça para baixo e a gente, de fato, viver uma vida mais agradável. Amém? Amém. Primeiro pensamento para hoje, para que a gente consiga, de fato, fazer desse verso e da nossa vida uma vida agradável. Primeira coisa, pense diferente. Einstein falava uma coisa, eu não sei se ele falava, não, mas pelo menos ele falou uma vez e virou frase célebre. É um atestado de estupidez você fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Insanidade é a palavra que ele usa. Insanidade, se você quer resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Pense diferente. Pense, o verso que nós lemos diz o seguinte: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Pense diferente. Sabedoria é uma conquista. Ninguém nasce sábio. Sabedoria é conquista. Você conquista sabedoria. O homem pode até nascer inteligente, mas ele não nasce sábio. Alguém pode se tornar sábio a partir das coisas que experimenta e a partir das escolhas que faz na vida. Inteligente nós somos. A realidade é que diversos estudos, uma das coisas que cientistas tentam a todas as maneiras provar é o seguinte: inteligência é algo hereditário, é algo genético, ou é algo que você adquire? Nos 3,2 bilhões, né, de bases, pares de DNA que a gente tem, o ser humano, cada ser humano se diferencia um do outro só em 15 milhões. Significa que nós somos 99,5% iguais. Só 0,5% de coisa de DNA separa qualquer um de nós aqui do outro. Da cor que é a nossa pele, do jeito que é o nosso cabelo, de todas as outras coisas. Nós somos 99,5% iguais. Simplesmente iguais. Aliás, conta uma história, eu acho tão interessante, que tinha um matemático fenomenal, né, contas e todas as coisas, matemática e física, o cara fenomenal, dava palestra, as pessoas ficavam assim, boquiabertas com tanta sabedoria. E um belo dia ele estava dando uma dessas palestras, mas o sujeito tinha uma característica, ele era feio de dar dó, né? Feio de dar dó. E ele acabou a palestra dele, chegou uma moça que ele olhou que era bonita de parar trânsito. Mas quando ela abriu a boca, ele descobriu que ela era burrinha de fazer dó, né? E ela falou assim: se a gente pudesse fazer um negócio, você fazer o quê, minha senhora? O rapaz falou: a gente podia se casar. Ele falou: mas por causa de quê? Você imagina, se nasce um filho com a sua inteligência e com a minha beleza, olha que coisa para o mundo. E ele para, e como um bom matemático, ele fala: a probabilidade dele nascer com a minha feiura e com a sua burrice também é do mesmo tamanho. É tão igual quanto, é a mesma coisa. São DNAs existem, nós somos diferentes, somos e muitas vezes iguais, mas nós precisamos nos tornar sábios para que a gente consiga pensar diferente. Seja sábio para que você consiga pensar diferente. Aí, talvez a pergunta da vez seja o seguinte:
Se a sabedoria do homem dá paciência, eu gosto desse texto da versão que eu aprendi a Bíblia, versão Almeida, diz o seguinte, que o entendimento do homem faz a ira dele tardia. O entendimento do homem faz tardar a ira, né? Que é a mesma parte que a gente tem aqui na Nova Versão Internacional, como a sabedoria da paciência. A pergunta da vez é o seguinte: como é que alguém se torna sábio, então? Inteligente nós somos, nascemos com inteligência. Tem umas coisinhas que vêm genética, e a gente sabe disso, mas o ser humano é capaz de aprender qualquer coisa, desde que ele invista tempo naquilo ali. Para uns vai levar mais tempo do que outros, mas sabedoria é algo que a gente vai conquistar. A primeira coisa que a gente pode fazer para conquistar a sabedoria é ir na fonte. Quem é que tem sabedoria para dar? A palavra de Deus fala, Tiago 1, verso 5, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá com generosidade. O Senhor dá sabedoria com generosidade. Aleluia, né? Aleluia. O Senhor dá sabedoria com generosidade. Peça a Deus, está faltando sabedoria? Peça a Deus, busca a Deus, porque sabedoria é algo que vai gerar a paciência. Outra coisa, busque conselhos. Acho esse texto interessante, Provérbios 11, verso 14, diz o seguinte, que na multidão dos conselhos existe sabedoria. Na multidão dos conselhos existe ou há sabedoria, né? E não só buscar os conselhos, mas uma outra coisa que a gente precisa fazer é ouvir os conselhos. Esse mesmo Provérbio 19, o verso 20 diz o seguinte: ouça os conselhos e aceite as instruções e você vai se tornar sábio. Mas vocês já repararam? Deixa eu voltar aqui e falar outra vez para vocês. Eu estou falando desse provérbio porque está me batendo. Vocês já repararam que de vez em quando a gente toma decisões baseadas na nossa própria intuição? E algumas horas a gente não busca conselhos porque os conselhos vão ser diferentes do que aquilo que eu quero ouvir? Isso só acontece comigo ou acontece com você também? Pelo amor de Deus, diz que acontece com você também, senão eu vou me sentir o pior dos seres humanos. Eu tomo decisões sozinho, porque se eu pedir conselho, eu sei que vai ser diferente do que eu quero. Mas aí a Bíblia vem e me diz, na multidão, não é num conselho só não, né? Na multidão dos conselhos existe sabedoria. Ouça os conselhos, aceite as instruções e você vai se tornar sábio. Se você reparar, a sabedoria está, de alguma forma, relacionada com o que você ouve e com quem você anda. Já reparou isso? Se você vai escutar conselho, você escuta conselho de quem? Você vai em Google procurar conselho de internet? Vai, né? Então tarde aí. Busca conselho de quem de fato você conhece, sabe que tem conselho para dar, que são de fato palavras de Deus para a sua vida. Quem você ouve e com quem você anda. São as pessoas que vão nos aconselhar. A palavra de Deus é recheada de exemplos de conselhos. E um dos conselhos ou um dos exemplos de conselhos que a gente tem é alguém que buscou conselhos de pessoas inexperientes e destruiu um reinado, porque buscou conselhos de pessoas inexperientes. Destruiu um reinado. Aí vem eu, um zero à esquerda elevado ao quadrado, se você gosta de matemática. Nada! E vou tentar fazer coisas por conta própria. Não vou deixar você fazer as contas de que número que você é e que tipo de conta a gente faz. Sabedoria é uma conquista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na última decisão que você tomou, quantos conselhos você escutou? Você buscou? Nós todos tomamos decisões. Às vezes a gente toma decisões que mudam radicalmente a história da nossa vida, sim ou não? A gente toma decisões. E nessas decisões, quantos conselhos a gente busca? E mais ainda, talvez uma outra pergunta, e vale a pena. Na última decisão que você tomou, quem foram os seus conselheiros? Talvez é mais importante do que os conselhos que você escutou, é saber quem foi que te aconselhou. A palavra de Deus fala no primeiro Salmo, que é um livro também cheio de sabedoria, e eu acho isso tão interessante, porque a gente normalmente é levado, até por uma coisa de psicologia, e toda essa coisa que o mundo hoje gira em torno das boas palavras, e eu sou uma pessoa desse jeito, se vocês repararem, é raro você ver um tópico, um tema que eu proponho que apareça com coisa negativa. Eu gosto de apresentar um tema de uma forma positiva. Mas o primeiro salmo
que traz uma sabedoria tremenda, e ele traz essa sabedoria tremenda na forma negativa. Ele fala que é mais do que feliz, ou bem-aventurado, se você gosta das versões mais antigas da Bíblia, mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta, tudo negativo, tudo negativo. Mais importante do que os conselhos é quem foram os conselheiros. Seus resultados serão semelhantes aos resultados das pessoas que te aconselham. Isso é importante para a gente. Porque com quem que a gente está se aconselhando? Aliás, essa é a pergunta que Deus faz para Jó, né, quando Jó está ali se achando no direito de reclamar de algumas coisas, Deus fala com ele: Jó, deixa eu falar umas coisinhas para você. Onde é que você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Quem foi que veio me dar conselhos para eu poder fazer as coisas que tinham que ser feitas? E Jó, depois de escutar toda essa coisa, ele falou: Senhor, desculpa aí, foi mal, falha minha, né? Eu falei sem pensar. E a realidade é que aquele que tem toda a autoridade e poder para dar conselhos, e que é o Senhor dos Senhores, é quem quer nos aconselhar. E Ele sempre usa de pessoas para ser as suas ferramentas na nossa mão, ou na nossa vida. Sabedoria dá paciência, é o que o texto dizia. Curiosamente, se você lembra do fruto do Espírito, Gálatas 5 fala disso, e a gente já ministrou aqui na igreja uma série de 9 mensagens, né, só em torno desses frutos, desse fruto do Espírito, de todos os seus 9 aspectos. Paciência é parte do fruto do Espírito. Aí você fala: a sabedoria dá paciência. Mas por que sabedoria não é parte do fruto do Espírito? Não é curioso isso? Não deveria ser. Então, o Senhor usa de pessoas à nossa volta para ser ferramentas do seu Santo Espírito para que a gente consiga viver uma vida do jeito que Ele quer. Existem pessoas à sua volta que são ferramentas de Deus para que você consiga viver uma vida mais agradável. Aí vem eu e acho que tem condições de viver com a minha vida, com as minhas próprias opiniões, do jeito que eu imagino que é melhor. Pega isso, vira de cabeça para baixo e faz do modo de Deus. Faz do modo de Deus. Pense de forma diferente, porque para a gente poder agir de forma diferente, a gente vai ter que pensar de forma diferente. Para a gente poder fazer coisa de forma diferente, a gente vai ter que iniciar o nosso pensamento de uma forma diferente. Se os seus conselheiros não andam segundo o Espírito de Deus, os seus resultados serão resultados terríveis. Mas de vez em quando a gente pega conselho com quem não anda segundo os conselhos de Deus, sim ou não? É verdade, a gente escuta, porque sabe por quê? Porque de vez em quando a gente escuta as pessoas que falam para a gente aquilo que a gente quer ouvir. E honestamente, de vez em quando o que eu quero ouvir não é o que nenhum de vocês vai me falar, é o que alguém que vive uma vida maligna vai me dizer, que é uma forma de tratar alguém mal, de fazer mal para alguém, ou de fazer alguma coisa que não vai fazer com a vida daquela pessoa cresça, mas diminua. Mas de vez em quando é essa pessoa que eu estou querendo ouvir, porque é isso que eu estou querendo fazer. É isso que eu estou querendo fazer. E o texto dizia: sabedoria do homem dá paciência, e o seu ponto mais alto na sua glória é ignorar as ofensas. Deixa eu inverter essa frase negativa e colocar de uma forma positiva, né? Eu disse que se os seus conselheiros não andam segundo o Espírito de Deus, os seus resultados são terríveis, mas a forma oposta disso aí também é verdade, porque se os seus conselheiros andam segundo o Espírito de Deus, os seus resultados são resultados maravilhosos. Amém? Amém? Que as pessoas com quem a gente se aconselha sejam sempre pessoas que andam segundo o Espírito de Deus. Amém, gente? Amém? Amém? Que a sabedoria do mundo possa ser virada de cabeça para baixo na nossa vida, para que a gente possa viver uma vida feliz. Essa é a minha oração, para mim mesmo e para cada um de vocês. Segunda coisa, não só pense diferente, mas vá além das expectativas. Dizia do texto da Almeida Corrigida, o entendimento ou a sabedoria do homem retém a sua ira ou dá paciência. Ira, embora seja apresentada numa lista de, a gente conhece, né, os 7 pecados capitais, né? Ira é parte dessa lista dos 7 pecados capitais, mas vale a pena a gente lembrar e saber,
essa lista não é uma lista bíblica. E ira, segundo a Bíblia, não é pecado. O que é pecado é o que acontece por causa da ira. Ou, desculpa, ou o que pode acontecer por causa da ira. A consequência da minha ira pode se tornar pecado. Aliás, é por isso que a palavra de Deus fala, não se ponha o sol sobre a sua ira, porque eu vou começar a alimentar nesse meu coração que não vale absolutamente nada, um tanto de coisa, porque eu estou irado, que vão se tornar pecado na minha vida, que vão causar prejuízo na minha vida. A palavra de Deus fala, Tiago escreve disso, Tiago 1, verso 19, verso 20, ele fala, que você seja tardio em irar-se, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. A gente demora em irar. Aliás, é justamente o que esse texto fala, que o entendimento ou a sabedoria da paciência ou a sabedoria faz com que a nossa ira seja tardia ou retida. Eu sei que essa frase ganhou uma conotação assim, talvez um pouquinho diferente no ambiente evangélico nos últimos anos, mas a realidade é que a gente precisa viver uma vida acima da média. A gente precisa viver acima da média, porque na média tem uma palavra para isso, medíocre. Na média, igual todo mundo, é uma vida medíocre, e Deus quer, e Ele nos dá ferramentas e nos chama para viver uma vida melhor do que isso. Vá além das expectativas, as pessoas têm uma expectativa para você, vá além, vá além. Pegue a sua ira, prenda essa tremenda desgraça chamada ira com uma mordaça de sabedoria. Coloca uma mordaça de sabedoria e vira a sabedoria popular de cabeça para baixo e viva uma vida mais feliz do modo de Deus. É somente uma pessoa sábia que é capaz de ser paciente. Aí eu uso dos pensamentos que eu usei tanto tempo da minha vida e dizer, eu não tenho paciência, eu vou me irar facinho. E Deus não quer isso, Deus quer que a nossa vida seja um exemplo da vida dele para nós, e tardio em irar-se é uma das características de Deus. Você imagina se Deus se irasse facilmente com a gente, com quão mesquinho nós somos? É por isso que o profeta Jeremias fala isso no livro das Lamentações, Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Não é morto, não, é consumido. Porque Deus é misericordioso, misericórdia é isso, né? É a miséria de alguém chegando no coração de uma outra pessoa, e porque eu sou um miserável, Deus é longânimo, a palavra bíblica, que a gente conhece nas versões mais antigas da Bíblia, é paciente, é tardio em irar-se conosco. Mas eu nem sempre sou assim com as pessoas que estão à minha volta, não. Facilmente eu me iro. Só uma pessoa sábia é capaz de ser paciente, porque quem dá paciência é a sabedoria. É só uma pessoa sábia que é capaz de deixar mostrar em si mesma o fruto do Espírito de Deus. Vocês já viram árvore fazendo força para soltar fruto? Fruto nasce, né? Nasce. Se ela sente dor, ela não grita, pelo menos, né? A gente não sabe. O fruto nasce. A gente não vê a árvore fazendo força para poder soltar fruto. Nasce. Nós não precisamos fazer força para que o fruto do Espírito apareça na nossa vida. A gente só precisa viver uma vida no Espírito. Que quando a gente viver uma vida no Espírito, o fruto do Espírito vai aparecer em nós, sem fazer força. Porque a gente vive dessa forma, amém, gente? O tolo vai sempre querer mostrar o espírito do homem. Uma vida típica de uma vida de tolo é uma vida que vive com pensamento. Está pensando que eu sou idiota? Eu vou mostrar. E a gente usa essas frases. Eu sou tão idiota que eu uso elas de vez em quando. Está pensando que eu sou idiota? Quando a gente faz para mostrar que não somos, você está assinando o atestado de idiota, porque você não está vivendo uma vida conforme a vida que Deus espera. Uma outra frase que o tolo usa constantemente: vou colocá-lo ou vou colocá-la no lugar dele ou dela. Tolo. A sabedoria gera ou dá paciência. A glória do homem está em ir além, está em ignorar as ofensas. Uma terceira coisa que o tolo usa o tempo inteiro: eu não levo desaforo para casa. Não levo desaforo para casa. Eu conheço algumas pessoas que vivem dessa forma, com essas características. Você está pensando que eu sou idiota? Vou mostrar quem eu sou.
Vou colocá-lo no lugar dele ou dela. Não leve desaforo para casa. Eu conheço pessoas assim, eu sei que vocês conhecem pessoas assim. Eu espero que nenhum de nós seja pessoas assim. Mas os que eu conheço, que vivem uma vida baseada nessas filosofias, são as pessoas mais amargas e tristes que eu conheço. Eu conheço alguns. Nem de longe eu quereria os resultados das vidas dessas pessoas na minha própria vida. Mas sabe o que acontece? De vez em quando eu ando segundo os conselhos delas. O que vai acontecer? Você vai viver a mesma vida. Se é isso que você quer para a sua vida, continue andando segundo esses conselhos. Se não, vai além das expectativas. Faça diferente. Faça diferente. Vire esse modo de viver de cabeça para baixo e vive uma vida mais feliz do modo de Deus. Amém? Amém? Uma terceira coisa e última para a gente. Exale Deus em você. A última parte do verso dizia o seguinte: a sua glória, falando da glória do homem, né, é ignorar as ofensas. Eu comentei agora há pouco que as pessoas são infelizes quando se ofendem facilmente, ou são ofendidas facilmente. Cheio ou cheia de não me toques, né? Cheio de não me toques. É terrível você ser conhecido como uma pessoa que é cheia de não me toques. Cheio de não me toques. Tem que andar pisando em ovo para conversar com essa pessoa, porque é cheio de não me toques. Se ofende, facinho. Se você reparar, esse texto ele fala totalmente de domínio próprio e de paciência, que todas as duas coisas são, por sua vez, parte do fruto do Espírito. E eu acho bonito, a respeito do fruto do Espírito, o apóstolo Paulo termina dizendo, quando ele escreve isso aos Gálatas: contra essas coisas, não tem lei. Não tem lei. Ninguém vai te colocar na cadeia porque você ama demais, porque você é paciente demais, porque você é fiel demais, né, porque você trata bem demais. Ninguém vai te colocar na cadeia porque você se reteve de irar e de fazer qualquer coisa. Ninguém vai fazer isso. Agora, o oposto é totalmente verdade. Totalmente verdade. Porque contra o fruto do Espírito não há lei. Mas o errado, ou o oposto disso aí, é verdade. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar uma coisa para vocês. Sabe por que existe uma quantidade de gente tremenda, uma quantidade enorme de pessoas frustradas com a fé cristã? Inclusive gente dentro de igreja, frustrada com a fé cristã. Porque a gente aborda a fé cristã de uma forma errada. A gente faz as perguntas erradas na nossa abordagem da fé cristã. Imagina o seguinte: tem alguns aqui de vocês que eu sei que gostam de fazer isso. Gostam de jogar aquele futebolzinho no final de semana. Tem alguns aqui que gostam. Bate uma bolinha no final de semana, está ali, chegou no feriado, vai na praia, vai no parque, bate uma bolinha. Deixa eu te fazer uma pergunta: você que joga bola no final de semana, se você é um jogador profissional, é diferente. Se você joga bola no final de semana, você vai ficar tão bom quanto o Neymar? Deixa eu te falar, você não vai ficar. Eu não vou te iludir, você não vai ficar. Uma das poucas vezes que eu fui no estádio de futebol, era um jogo da seleção brasileira contra a seleção americana, aqui nos Estados Unidos. E entre os jogadores estava lá o Neymar. E eu vi aquele rapaz fazer umas coisas, gente, isso não existe. Antes do jogo começar, eles enfileiraram um monte de bolas lá, e algumas deviam ser dos patrocinadores dele, que ninguém encostava o pé naquelas bolas. Só o rapaz chegou ali e fazia tanta coisa, eu ficava olhando, falei, impossível, esse troço deve estar amarrado nas pernas dele, né? As coisas que o cara, e puxa para cá, e puxa, daqui a pouco rodava e chutava aquela bola para plateia. Alguém que pegou foi embora para casa feliz com aquilo. Ele foi fazendo aquilo com um monte, daqui a pouco ele deu um tropeção numa daquelas bolas. E aquele monte de brasileiro com camisinha verde, verde e amarela, né? Já quase que saiu uma vaia, né? E aí nós seguraram, falaram, não, é seleção brasileira, não posso vaiar. Eu acho que o rapaz se sentiu assim, meio que ofendido por aquele tropeção na bola, né? Depois do monte de bola, ele fez um monte de coisa, mirabolante, eu estava realmente assim, falei, uau, esse negócio é realmente, então, tem razão dos caras receber o dinheiro que recebe e ser tão bom quanto é, porque são bons, não é mais ou menos, né? Não é mais ou menos. Ele parou no canto do estádio e deu um chute, fez um gol daquele que a gente chama de gol olímpico. Não tinha ninguém lá dentro atrás, mas fez. Se você me colocar lá para poder fazer, e alguns de vocês têm certeza que você vai ter que tentar mais do que uma vez. Ele fez uma vez só, e a bola entrou, ele entrou para o vestiário e voltou. Todo mundo sabe, o cara é bom. Você jogando bola no final de semana, você vai ficar igual a ele? Esquece, filho. Você não vai. Você não vai.
Você que gosta de nadar na piscina da casa da sua tia. Que nem piscina na sua casa você tem. Você vai ser tão bom quanto o Michael Phelps? Desculpa, mas você não vai. Você nada final de semana, você aparece ali final de semana. Uma das coisas que eu fiz em escola, quando eu fazia escola secundária, eu nadava na escola como parte de uma equipe de natação. E até hoje, eu ainda costumo desafiar, eu dou uma olhadinha mais ou menos assim, para ver quem é que vai pular na piscina junto comigo, para ver se eu continuo sendo o desafiador de quem vai pular. Para andar mais tempo mergulhado, ou nadar mais tempo mergulhado, para fazer uma disputazinha de natação. Quando eu começo a olhar assim, isso aí, é melhor não pular na piscina, eu não fico quieto. Mas de vez em quando eu pulo com uns e vou arriscar. Eu vou pular na piscina com o Michael Phelps? Que tolo sou eu, não vou, porque não tem como ser. Se eu vou nadar final de semana, eu não vou ser bom igual o cara. Eu não vou ser bom igual ele. Eu abri o parênteses, acompanha comigo. Por que eu falei isso? Porque a gente aproxima, ou a gente faz uma abordagem da vida cristã de forma errada. A essência da vida cristã é ser igual a Jesus Cristo. Aí eu quero ser igual a Jesus Cristo sendo um crente de final de semana. E aí, o que você acha? Por que tem crente frustrado, tem gente com vida frustrada? Se eu inventar que eu quero ser igual, eu estou com 44, parei de jogar bola porque eu não gosto de me machucar quando eu tinha 22 ou 23. Não adianta que eu não jogo, eu não quero jogar. Eu sei jogar, mas não gosto de jogar, porque eu não gosto de me machucar. Eu vou chegar lá, eu vou ser igual o cara? Eu não vou ser. Eu vou nadar igual o campeão olímpico, aí agora eu quero ser igual a Jesus Cristo. Vivendo uma vida cristã de final de semana. Eu vou ficar frustrado. Porque todas as religiões, a fé em Jesus não é religião. Coloque isso na sua mente se você já encontrou Jesus na sua vida. Não, Jesus não é religião. Religião é uma invenção do homem para resolver o problema do homem. Jesus é a solução de Deus para o problema do homem. Jesus não é religião. Todas as religiões, elas são iguais, têm as mesmas coisas, tem um conjunto de regras, não importa qual seja a religião que você pegar, pega qualquer uma delas, é a mesma coisa, tem um conjunto de regras que você tem que fazer. A segunda coisa, você não fez, você está lascado. Toda religião é igual, tem um conjunto de regras, você não fez, você se lascou, dançou, não deu certo. Toda religião é igual, incluindo o cristianismo. Cristianismo é desse jeito, mas fé em Jesus. Jesus não veio fundar cristianismo, Jesus veio salvar a humanidade. E a gente precisa entender isso e viver essa vida dessa forma, que Jesus não veio fundar religião. E quando a gente vive uma vida religiosa, a gente vive essa vida frustrada, porque a gente vai olhar para a Bíblia como um conjunto de regras que eu vou fracassar, você vai fracassar, e a gente vai ficar frustrado. Porque a gente vai querer ser o Neymar jogando bola no final de semana. Você não vai ser, você vai ficar barrigudo por cima do calção. E não vai conseguir o resultado que ele tem. A gente não vai ser as pessoas que Deus nos chamou para ser, vivendo uma vida cristã de final de semana. Eu preciso deixar Deus exalar em mim. E, de fato, que esse fruto do Espírito apareça na minha vida. Todos os dias. Todos os dias. A gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, e uma das perguntas certas é: como é que eu posso exalar Deus em mim? Me enchendo do Espírito Santo. É só assim. Me enchendo do Espírito Santo. Me enchendo. Deixa eu fechar o parênteses e voltar para cá. O ponto alto do homem é ignorar as ofensas. Aí eu me ofendo facilmente. Eu não consigo ir no ponto alto que Deus tem para mim. Ignorar as ofensas é perdoar. Ignorar as ofensas é não se irritar pelo que falam de você. Ignorar as ofensas é fazer aquilo que Cristo fez por mim. Porque Ele me amou e a palavra de Deus fala isso. Na verdade, Deus provou o seu amor, que a palavra de Deus fala, Romanos, capítulo 5. Deus prova, ele nem fala que provou, não. Ele fala tempo presente. Deus prova o seu amor para conosco no fato de que Cristo morreu por mim quando eu ainda estava cheio de pecado. Ignorar as ofensas. A gente deve ter umas 5 músicas na igreja diferentes que a gente canta, que todas elas são uma versão de um jeito diferente da oração que a gente comumente chama de oração do Pai Nosso. A gente tem um monte. Se você reparar, você olha o nosso repertório, você vai descobrir isso. Mas tem uma parte daquela oração que no mínimo tem que impactar a gente um pouco mais. Perdoa as minhas ofensas como eu perdoo aqueles que têm me ofendido.
Essas são as versões mais tradicionais da Bíblia. Eu só perdoo as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me devem. Você já imaginou se o Senhor fosse te perdoar igual você está na disposição de oferecer perdão? Flã. Coloca o seu nome na lacuna. Porque essa é a palavra que Deus deu para mim. Eu só estou falando para você, se for útil na sua vida, amém. Se não for, pelo menos você escutou falando um pouco das minhas dificuldades e problemas. Você só consegue essas coisas. Ignorar as ofensas, que é perdoar. Ignorar as ofensas, que é não se irritar pelo que falam de você. Ignorar as ofensas, que é fazer o que Cristo fez por você. Você só consegue isso se você deixar Jesus viver em você e esquecer dos seus próprios pensamentos. Mas para isso, você vai ter que virar quase tudo que você tem na sua vida, de cabeça para baixo. Isso é o que o apóstolo Paulo fala. Eu já fui crucificado com Cristo. Eu vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É a única forma. Esqueça dessa ideia de querer ser igual a Jesus. Mata esse homem, essa pessoa que mora dentro de você e deixa Jesus viver dentro de você. É só assim que a sua vida vai ser a vida que Deus espera de você e a vida que vai te dar alegria. Porque fora disso, só vai te dar frustração, porque eu não consigo ser igual a Jesus. É por isso que eu preciso dele. É por isso que eu preciso de viver para ele, para que a minha vida seja uma vida muito mais alegre. Amém, gente? Amém? Vamos ficar de pé, orar ao Senhor.